Antes de pegar um livro do Stephen King, eu preciso que você saiba de umas coisas. Sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, então se você gosta de livros, de leituras, de literatura em geral, considere se inscrever aqui no canal. E hoje eu quero falar sobre o que você deve saber sobre o Stephen King, te contextualizar antes de você pegar um livro. E eu estou fazendo esse vídeo por quê? Porque é muito comum, antes das pessoas lerem o Stephen King, elas terem alguns preconceitos e algumas tendências a achar que Stephen King, falou Stephen King é coisas bizarras, coisas paranormais, sobrenaturais e horrorosas. E tem, mas não é o foco. Na verdade, essas coisas paranormais que acontecem, esses monstros que aparecem, é porque o Stephen King ele é mestre em comportamento e a psique humana. Porque sempre que aparecem esses monstros, esses bichos, esses acontecimentos, é uma forma dele personificar os medos, as aflições e os lutos dos personagens. Então, por exemplo, quando a Carrie tá lá e quando ela é humilhada, ela tá com o terror e explode tudo e ferra com todo mundo, isso na verdade seria meio que uma hipérbole para um adolescente que foi ali humilhado, ou uma menina que ficou super chateada com alguma situação. Ou, por exemplo, o palhaço do It mesmo, né? Que ele é meio que... ele representa o trauma de crianças. E o mesmo trauma para várias crianças diferentes pode lá na frente, quando já tiverem adultas, ter uma reação diferente em cada uma. Pode impactar uma de cada jeito, né? Então a gente vai lá, lembrando do trauma do palhaço, se mata. Outro veste a armadura e fala, não, vou pra cima. Então, os traumas das crianças, representado pelo palhaço, depois em adultas, tem uma característica diferente. Ou por exemplo, quando o pai tem a filhinha que foi morta, atropelada, vai lá, enterra ela porque ele quer ela de volta ali. Então quer dizer que ele não está preparado para o luto, então ele pega ela mesmo, ela voltando completamente horrorosa. E eu estou falando sobre o Pet Sematary, né, o livro do Pet Sematary. Então quando você pensar em monstros, coisas paranormais, essas loucuras da cabeça dele, pensa em psique humana e o que ele está querendo mostrar aqui, qual que é a hipérbole que ele está criando para os nossos personagens, né? Então como é que os personagens têm que lidar com essas coisas que estão acontecendo, tem a ver com a psique e a psicologia humana. Outra coisa que você tem que saber é que o Stephen King tem 63 livros publicados e tipo, ele escreve desde a década de 70. Então você não pode chegar e falar que o Stephen King é uma coisa. É muito... meio, eu diria ignorante, mas não ignorante ofensivo, ignorante de tipo... preconceito mesmo, né? De que falar que, porra, o cara começou a escrever em 70 e tanto e ele escreve até hoje. E é claro que a escrita vai evoluindo, a necessidade do texto do cara vai evoluindo, o jeito de contar a história vai evoluindo. Então, se você pegar um livro hoje em dia do Stephen King, não tem nada a ver com um livro do Stephen King lá do começo da carreira dele. Inclusive, dizem que tem dois tipos de Stephen King, né? Tem o Stephen King, o antigo, que qualquer personagem que botasse o dedo na história tinha um background gigante, né? Então, o protagonista vai lá, no semáforo, deu tchau para um outro cara. Aí ele entra, esse outro cara, quando ele tinha 2 anos de idade, ele caiu do berço. E aí o pai chegou e falou outra coisa. Aí fica desse tamanho o texto dele. Hoje em dia é mais voltado, é mais centrado em história, em plot, né? É mais nos conflitos ali. E outra coisa que a gente tem que saber é que o Stephen King, ele gosta muito de experimentar nos seus livros. Então, um livro ele vai falar sobre uma casa de veraneio, no outro ele vai criar um universo completamente diferente, onde tem um soberano, um Dark Lord lá que vai tentar conquistar o mundo, e outro e aí ele conta uma outra história completamente diferente sobre um parque de diversão e um menino ali se conhecendo, tendo ali as primeiras decepções no amor. Então o Stephen King, às vezes ele escreve em primeira pessoa, às vezes em terceira. Então o Stephen King é muito, não só versátil, mas como ele gosta de testar muitas coisas diferentes. Então, uma coisa importante é a gente, antes de pegar o livro, ver como é que é esse livro. Como que o Stephen King está trabalhando nesse livro, diferente de todos os outros que ele está trabalhando, que ele já trabalhou também. Então, quando você chegar e falar, porra, eu vou ler Stephen King,
você tem que primeiro decidir qual Stephen King que você quer ler. Todos são geniais, mas cada um é genial de um jeito peculiar e próprio. Então é isso que eu gostaria de passar para vocês sobre o Stephen King. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo. Se inscreva aqui no canal se você gostou dessa mensagem e sobre o autor. Até o próximo vídeo. Tchau!